Bom dia, Paula. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Nós iremos aqui dar continuidade à oitiva acerca da CPI, né, na qual eu já mencionei no início. Paula, eu gostaria que você dissesse o seu nome completo, qual é a sua função de origem no SAI e se você exerce alguma função de confiança, comissionada ou gratificada. Bom dia a todos. Meu nome é Paula Valéria Marcati. Eu sou assistente administrativo concursada, entrei em 2010 e exerço o cargo de chefe do setor de contratos e licitações desde novembro de 2015. A senhora atua na elaboração de termos de referência e na captação de orçamentos? Não, na elaboração de termo não e nem na captação de orçamento. Entretanto, o meu setor recebe os termos de referência do SAI todo, para ajustar numa minuta de edital, para seguir o trâmite legal de licitação. Mas eu posso olhar se tem alguma irregularidade, alguma coisa que não está dentro com a 866 principalmente, mas serviços e o que o gestor precisa, não, isso eu não posso alterar. E com relação à captação de orçamentos, é o setor da senhora que faz? Não, não é. Se quiser eu posso explicar mais ou menos como funciona Pode o trâmite, explicar. né? O gestor pede um serviço, faz uma solicitação de serviços, né? Faz o termo de referência, encaminha para a GFS, né? Acredito que deve passar primeiro para o superintendente para que ele conheça o serviço que vai ser pedido. Na GFS é feito o orçamento pelo setor de compras e pelo gerente de finanças, que assim que é feito esse orçamento, ele vai passar para a contabilidade. Por quê? Se for uma aquisição, já tem que fazer uma reserva, né? Se não for uma aquisição, for um registro, ele tem que pelo menos indicar recurso. Então, passa pelas compras, GFS, contabilidade e chega em mim. Quando chega em mim... Essa sigla que a senhora, GF o quê? Gerência de Finanças e Suprimentos, GFS, que é o meu gerente, né? Tá. É o setor de compras que faz os orçamentos? Sim. Quem é o chefe do setor de compras? É a senhora Priscila Marques. Priscila Marques do quê? Priscila, né? O nome inteiro? Ela tem o nome com grão comprido, é Priscila... Tá. Priscila Marques, né? Priscila Marques é juntamente com o gerente, né? Priscila Marques, chefe do setor de compras. Deixa eu só tentar entender uma coisa aqui. Você falou que o gestor, ele pede o serviço, faz o termo de referência e encaminha para o setor de compras, é isso? Eu acredito que antes disso passa para o superintendente aprovar a solicitação, porque a solicitação de compras, ela vem assinada pelo chefe, pelo gerente e o superintendente da área. Se é SUAD pela SUAD, se é SUPO pela SUPO, né? Isso, para o superintendente, aí o superintendente manda para o setor de compras. Sim, eu acredito que sim. Tá, aí o setor de compras faz a cotação com base naquilo que está previsto no termo de referência e no serviço requisitado. Isso. Ah, tá. Então eu achei que eu tivesse entendido. Porque para mandar para a contabilidade, você já precisa ter esse preço médio. É depois, né? Depois que ela faz, aí o gerente de finanças que manda para a contabilidade. Ah, tá. Porque é ele que vai enquadrar ali a licitação, vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Entendi. Então eu entendi o que você falou. Respondi? Tá. Eu sei que não é do setor da senhora, mas a senhora sabe como a senhora precisa ali manusear o processo? A senhora sabe como é feito esse pedido de orçamento, se é via e-mail? Não sei. Eu já vejo em alguns processos e-mails juntados. Eu vejo orçamentos também
foram recolhidos, depende, né, do processo. Eu não tenho como dizer certamente como é feito. Estou virando porque eu não estou escutando. Esse orçamento recolhido é o orçamento físico, a pessoa já com impresso ali, prontinho, assinado. Os orçamentos, eles vêm antes do meu setor, né? E ali eles estão, geralmente, as empresas que orçaram com as suas documentações que precisa juntar, né? As certidões de regularidade. Já manda tudo com as mais. certidões? Manda sim, porque o orçamento só é válido se a empresa estiver regular. Entendi. Senão não é um orçamento válido. Às vezes você pode ter um orçamento menor, mas se a empresa não está regular, ele não serve. Entendi. A senhora já teve acesso a esse processo 3713/2020, que é o último, é o que vai ser publicado agora, não sei se já foi publicado Sim, ou não. porque eu vou ser a pregoeira dele, inclusive vai abrir na quarta-feira. Tá. A senhora sabe nos informar o que mudou nesse processo com relação à última contratação? Em relação ao termo de referência, basicamente, né? Ele está com as 24 horas, que a Elisângela comentou. Tá, mas, Ele como, está mas assim, como 24 horas? Seria 24 horas mínimas diárias por veículo? Ou no total? Eu acredito que é mínima 24 horas por contratação. Tá, por dia? Eu acredito que sim, né? Por contratação. Pode ser que num dia dê mais de 24, pode ser que não. Tá, mas enfim, né? É uma ata de registro? É uma ata de registro de preços. Tá, então está dizendo que no mínimo 24, mas 24 por quê? Se quiser, Durante eu a posso dar uma vigência? olhada como está escrito exatamente. Eu devo ter o termo aqui. Tá. Sim? Não precisa, não precisa. Porque eu trabalho com muitos editais, né? Eu não vim com esse na cabeça. Claro. Além da questão das horas mínimas, a senhora sabe se alguma outra exigência foi colocada? Olha, o que eu pude reparar foi o tempo de atendimento. O tempo de atendimento, que é aquele tempo que eu ligo para a empresa tem que estar aqui. Ele subiu para 5 horas, aumentou. Era um pouco menos, ele subiu para 5 horas. Eu acredito que... Deixa eu pensar. Calma. No Essas caso, horas aumentou... não são pagas, tá? Não, É eu sei, atendimento mas da assim, empresa. quer dizer que a empresa agora ela tem mais tempo para atender um chamado. Quer dizer agora que a gente pode pegar talvez uma empresa de mais longe, que dá tempo dela chegar aqui. Entendi. Porque quando falta água é meio desesperador, tem que começar logo, né? Por isso que não tem como colocar também 12 horas para atender, porque fica muito, né? Tá. Além dessa alteração, a senhora se recorda de alguma outra? Calma, deixa eu pensar. Essa da hora, 24. Olha, no caso de comprovação da capacidade técnica, tem alguma coisa, alguma alteração? Olha, a capacidade técnica continua da mesma forma, que é a apresentação dos atestados de capacidade técnica, que demonstrem 50% a 60% do objeto. Tá. Que é basicamente a súmula 24. Né? Tá. E a senhora se recorda se tem algum ponto que exige, antes do início da prestação do serviço, né, dentro desse processo todo aí, que a gente não conhece tão bem como a senhora, né? Mas se antes da empresa iniciar a prestação do serviço, o transporte de água potável, a senhora sabe se consta em algum momento que a empresa tem que comprovar, né, que tem os laudos que habilitam esses tanques a transportar água potável, que demonstra o registro na NTT, que demonstra que de fato os tanques têm a capacidade mínima exigida? A senhora sabe se tem? Sim. Nos anteriores existia uma declaração que o vencedor, né, ele firma na licitação que ele está de acordo com todos os termos dos editais, inclusive com legislação trabalhista, aquilo que o senhor já comentou conosco, né? E nesse edital novo agora, para cada contratação, vai ser o pessoal da ETA que vai acompanhar e fazer a análise, pelo que está escrito no termo.
E ele vai apresentar também, no momento que vier, naquele momento, qual caminhão está lá, a documentação na hora. Porque a hora que ele venceu a licitação, ele pode ter, sei lá, 10 caminhões, não sei quem vai vencer. Pode ter 5, pode ter 10. Então, eu não posso também falar para ele trazer tudo agora. Ele vai trazer quando for começar. Tá. Não tem como exigir muita coisa por causa do prazo, mas parece que isso agora vai ser exigido sim, de apresentar antes de começar. Tá. Eu só tenho um medo, assim, por exemplo, se a gente não pede um pouco antes dessa pessoa, né, ficar ali classificada na ata ou habilitada, a gente comprovar que, por exemplo, ela tem cumpre esses requisitos e chegar na hora da prestação de serviço, que em regra é um serviço excepcional. Mas no edital pede, viu? Quando eu vou habilitar, aquele documento da vigilância sanitária ele tem que apresentar, tanto é que é apresentado nas licitações, né? Da empresa, que ela pode ter o KNAI lá que transporta água potável, ele apresenta. Uhum. E também apresenta a NTT, ele apresenta. Agora, ele apresenta de uma maneira geral. Eu não estou falando que ele vai apresentar do caminhão que ele vai usar. Isso eu não peço na licitação, porque eu nem posso. Ele sai fora da documentação que eu posso exigir. Mas aquela declaração onde ele firma, falando que ele vai seguir o edital, a gente pede. Então, mas veja bem, eu sei que a questão de fiscalização do contrato não é com a senhora, eu sei disso. Mas o que a gente vê é uma necessidade de que a empresa comprove o mínimo de capacidade exigida, inclusive para assinatura. Mas ela o faz, né? Quando ela o faz. Não faz. Mas se ela apresenta na licitação que ela tem a vigilância sanitária ativa, funcionando, ela tem o registro na vigilância sanitária, mas veja bem, ela Paula, tem a NTT, é o mínimo para a gente poder dar partida, Não, né? não é o mínimo, porque ela tem que ter de cada veículo, ela não apresentou isso. Mas como eu posso saber que veículo que ele vai trazer quando ele vai vir aqui? Colocando no termo de referência, colocando como exigência. De todos os... Mas aí eu posso ser impugnada, porque eu não posso exigir que todas as empresas apresentem as suas documentações que não estão elencadas na 866. A senhora pode colocar para assinatura. Oi? Só da vencedora, da primeira colocada. Só não precisa pedir de todas. Porque veja eu bem. não sei qual caminhão vai usar. E daí por isso que fica Mas com o gestor. Mas se a senhora não ver. sabe o caminhão que vai usar, a senhora imagina eu que tenho que beber água que pode ter carregado esgoto. Na verdade, quem tem que ver isso é quando você vai chamar a empresa com o caminhão. Eu não faço isso na assinatura do contrato, mesmo porque não se assina mais contrato agora, né? Se assina uma ata de registro, que pode ter previsão ou não de uso. Mas esse agora que a senhora está dizendo, a partir de quando esse agora? Acredito que foi 2018, 2019. Olha, o que eu vejo é que, assim, é uma forma que vocês estão dando para empresas como essa atual atuar em desconformidade com várias situações. Em desconformidade com o laudo, em desconformidade com o certificado do NTT, em desconformidade com a legislação trabalhista. Em relação ao laudo, se ele me apresenta um laudo, por exemplo, na assinatura... Espera só um momentinho, senão se a gente falar ao mesmo tempo. Em desconformidade, inclusive, com a capacidade, com a capacidade técnica do veículo mínima exigida. Então, vocês permitiram que, quando eu digo vocês, eu digo o SAI como um todo, não a senhora especificamente. Mas o SAI permitiu que uma empresa atuasse com um caminhão com a capacidade menor do que a mínima exigida. E isso por quê? Porque não há no termo de referência em nenhum momento dizendo que ele tem que comprovar que o caminhão dele cumpre o mínimo exigido. No entendeu? Edital tem. O edital fala, naquela declaração que ele firma, ele fala que ele vai seguir todos os itens do edital. Então, mas veja cabe ao bem, gestor, quando ele vai começar a olhar. Mas eu posso fazer uma declaração que eu sou o Silvio Santos, eu não sou o Silvio Santos. Falsa. Então, mas isso e aí? Isso é ruim? Então, mas e o que o SAI fez quando viu que ele mentiu? Eu não sei dizer, porque eu não sou gestora do contrato. Deixa eu só... Então, mas veja bem, Paula, é justamente o que eu estou dizendo. Mas justamente o que eu estou dizendo. É preciso fechar mais esse termo
esse edital, para que isso seja identificado no começo, porque se eu estou entendendo que a contratação de carretas é algo excepcional e que eu posso não ter tanto tempo, porque a senhora frisou tempo, a Elisângela frisou tempo e o Décio frisou tempo. Então, logo que se, poxa vida, queimou a bomba do Parque Faber 3, eu preciso colocar... Quer dizer, será que nesse momento eu tenho para falar, me passa toda a sua documentação para eu ver agora, nesse momento, se o seu caminhão cumpre as exigências mesmas? Não é o tempo. Acho que o tempo é no momento em que esse cara ele vai ficar apto ali. Eu não preciso pedir todos, peço do primeiro. Ó, já peço que o senhor me entregue todos os documentos das carretas, as fichas técnicas, certificados, a NTT, laudos laboratoriais, para o senhor poder, a qualquer momento, amanhã eu ligar para o senhor vai poder trabalhar. Entendi. Então, na verdade, se fizer isso no começo, por exemplo, na assinatura da ata, eu não preciso fazer o laudo de novo depois? Eu penso que não. Eu não posso fazer o laudo todo dia que a carreta for usada. Mas e se a carreta não estava à disposição do SAI? Eu não entendi. Então, desculpa. mas aí é que vocês têm que ter aí pode ter que vocês tenham um compromisso da empresa de não atuar em outro segmento que não seja de água potável. Mas eu não posso exigir isso, né? Então, mas o que vocês podem? Então o SAI tem que comprar a carreta e não depender de empresa terceirizada, porque da forma com que está, vocês estão gerando risco à saúde pública. 9 anos transportando água potável com esse caminhão dessa empresa, sem ter um laudo. Entendeu? Dá a impressão que está tudo certo e que errado aqui estamos nós. Na verdade, essa empresa ela tem todas as documentações da vigilância sanitária, né? Ela não é uma empresa também que não comprovou que ela tem a capacidade de transporte de água potável. O KNAI dela fala isso, Paula, né? deixa eu só interromper vocês um pouquinho, porque assim, eu entendi o que você falou, entendi o que o Paraná falou. Uma coisa é a questão, a exigência do edital, do termo de referência para a habilitação da empresa. Sim. Na habilitação, está muito claro que a empresa está em ordem com a vigilância sanitária, está em ordem com o KNAI dela atende aquilo que está sendo contratado, a NTT da empresa, que ela pode fazer o transporte, pedir de pororó. O problema, na verdade, que o Paraná está se relacionando, e eu concordo com a opinião dele, acredito que o Moisés também, e se a gente fizer uma consulta na cidade, a cidade vai concordar, que é a garantia que você vai receber uma água com qualidade, a garantia que nós vamos pagar 30 mil litros e não 28, a garantia que nós vamos pagar a hora efetivamente trabalhada. O que falta, na minha opinião, nesse termo de referência? Um checklist que você possa ter um fiscal, que aí o servidor público ele tem fé pública, ele pode escorregar? Ele pode. Mas ele tem fé pública, ele pode ser fiscalizado pelo próprio SAI, né, pela chefia imediata, né, para poder colocar o nominho dele ali, atestando que estão em conformidade esses itens que foram exigidos lá no edital. Isso mata qualquer dúvida sobre o assunto. Eu concordo, Entendeu? eu concordo. Concordo, sim. Concordo. Eu acho que pode relatar essa parte com essas... Eu não consigo. Teve as alterações, então as alterações foi com relação à capacidade do tanque, que diminuiu para 28, né? Sim. E com relação às exigências, qual foi a alteração mesmo? É da hora que vai atender, são 5 horas para atendimento. Aumentou, né, Não, de 50% e 60% sempre foi. Deixa só, eu vou relatar. Sim. E o presidente do Paraná e o Moisés pode pedir a correção, tá? Então já foi qualificada, né? É assistente administrativo desde 2010 e desde 2015 atua como chefe do setor assistente administrativo, não é isso? A gente começou como auxiliar, depois a lei trocou para assistente administrativo. É quando houve a mudança do estatuto de vocês lá, né? Isso mesmo. Isso.
Posso ir? Desde 2015 atua como chefe do setor de contratos de Contratos e licitações. E licitações. Isso, De licitações. Licitações. Informa que não trabalha na elaboração do termo de referência e edital. Que o setor recebe e analisa. O gestor pede um serviço e faz o termo de referência. Encaminha para o superintendente. O superintendente, aliás, encaminha para o superintendente, que em seguida vai para o setor de compras, que faz as cotações. Segue para a contabilidade. Passa pelo gerente primeiro. Passa para o gerente. Passa pelo gerente primeiro. Passa para o gerente. De finanças e suprimentos, né? O gerente de finanças e suprimentos? Isso, o gerente de finanças e suprimentos. Ele que despacha para a contabilidade. Isso. Finanças e suprimento. Em seguida é encaminhado para o setor de contabilidade para a elaboração das reservas orçamentárias, é isso? Isso mesmo. Em seguida vai para o setor de licitações. Isso. Se quiser complementar do meu, vai para a Procuradoria Jurídica, que vai dar o... né? Se tiver que fazer alteração, ele me devolve, eu devolvo para o gestor. Se não tiver, ele já encaminha direto para o presidente. O presidente vai lá e despacha para mim para eu fazer a publicação. Aí ele fala, vai publicar em tal modalidade. Aí eu publico depois que o presidente mandou. É o presidente que define a modalidade? Não. A modalidade é definida pela GFS. Quando ele vem para mim, ele está escrito... Só para me ajudar, essa sigla eu fico perdido. Desculpa, Gerência de Finanças e Suprimentos. Gerência. Quando ele vai mandar para a contabilidade, ele já define ali qual que vai ser a minuta que eu vou fazer. Entendi. Se ele falar assim, tomada de preços, é lógico que a gente já sabe mais ou menos por conta do tipo de serviço e tudo mais. Mas ele vai colocar como eu vou fazer. Você vai fazer assim, aí eu faço a minuta conforme ele fala. Entendi. Mando para a Procuradoria Jurídica, que vai para o presidente. Aí o presidente vai analisar o que ele quer. Tá. Né? E aí volta para mim para eu fazer a publicação. Tá. Então, da contabilidade, primeiro vai para mim. Para você. Isso. Você é na gerente... Setor de contratos e licitações. Setor de contratos e licitações. Isso. Então, vamos lá. Vamos emendar aí. Eu tinha falado que ia para o setor de licitação, né? Contabilidade, faz a reserva orçamentária e vai para o setor de contratos e licitações. Perfeito. Eles analisam e mandam para PG. Nós fazemos a minuta, fazem né? Elaboram e vai para a Procuradoria Jurídica. A minuta do edital aí. Isso. Você pega o termo de referência e trabalha em cima dele, né? Encaminha para a Procuradoria Jurídica. Na sequência vai para o presidente. Sim, presidência. Que define a modalidade. Que aí ele bate o martelo, né? Vai ser assim e volta para mim. Tá. E retorna para o setor de licitação para publicação. Publicações, isso. Aí a parte externa. Aí ele vai para a rua, né? Aí... Então, quanto à captação de orçamentos, ou de pesquisa de preços, né? Ela não faz. Não.
não sabe se é via e-mail, se a regra, né? Se a regra geral é via e-mail, se é fax. Tem fax ainda? Fax Tem, né? não usa mais, Não né? usa mais, né? Não, acredito que não. Tá. Não sabe se a regra geral é via e-mail. Pois, às vezes, vê orçamento físico com as certidões. Certidões sempre, né? Certidões Sempre tem. É que você tinha usado um termo que eu não sei se eu anotei aqui. O orçamento físico foi eu que coloquei. Você colocou orçamento... Eu não sei, às vezes o orçamento não tem o Impresso? e-mail junto, impresso. Eu não sei dizer, na verdade, se foi impresso pelo e-mail ou se não foi. Eu não... Entendi. Honestamente, o orçamento eu praticamente não olho, né? Porque eu vejo mais a minha parte de edital mesmo. Entendi. A gente passa as vistas, lógico, né? Mas Entendi. nunca apura. Zé, como é que ficou aí que agora... Isso. Eu acho que impresso, ou se é e-mail ou se é via impresso, né? Esse impresso eu também não sei dizer se recebeu por e-mail ou não. Porque às vezes está no corpo do e-mail e às vezes está uma tabela, assim, eu não sei dizer. Não sabe analisar. Não sei. Acho que é bom colocar. Não sabe analisar se é recebido por e-mail e posteriormente impresso. Ou se o fornecedor já entrega impresso com Não as sei. respectivas certidões. Certidões é o setor de compras que põe, pelo menos é incumbência do setor colocar, né? Eu acredito que é ele que põe. Sim. Em relação ao processo, só peço para confirmar o número 3713/2020, é isso mesmo? O presidente pergunta sobre as principais alterações. O depoente afirma que mudou a contratação mínima por 24 horas. O tempo de atendimento subiu para 5 horas. Isso quer dizer que eu posso chamar uma empresa de mais longe. Eu acredito que foi por isso que ele mudou. Eu acredito que sim. Em relação à capacidade técnica, é a mesma, Sim, é a mesma, não mudou nada. que demonstra de 50% a 60% do objeto. Em relação aos laudos, registros na NTT e na Anvisa, nos contratos anteriores havia uma declaração de que o fornecedor estava de acordo. Só um minutinho. A Vigilância Sanitária e a NTT, eles apresentam na licitação também da empresa. Isso mesmo nos outros contratos. Na hora de fazer, é um item do edital. Só que não é habilitação, é habilitação técnico-operacional, né? Você tem que apresentar na licitação que você está lá certinho com a vigilância sanitária. Isso na outra licitação também pedia, para participar da licitação. Então está certo o que eu falei aqui, que é uma declaração que está de acordo e tem que apresentar as certidões. Ele apresenta tanto aquele documento da da Vigilância Sanitária, quanto uma declaração falando, que é um anexo do edital, falando que está de acordo com todo o edital. São duas coisas. Então eu tenho que emendar dizendo que ele também tem que apresentar as certidões, o laudo e os registros da NTT. Sim. Tá. Anteriores, havia uma declaração que está de acordo. Ele fala que tem que apresentar, né? Tudo que está no edital. Naquela declaração, ele fala que tem que cumprir ao edital. Aí depois, quando vai para o gestor, eu já não tenho mais conhecimento. Tá.
Então, para efeito de habilitação, é aquilo que eu falei, ele tem que apresentar. Tem, Certo? ele tem que apresentar aquele papel da vigilância sanitária, ele apresenta para ser habilitado, não é o laudo. Entendi. É só que ele é habilitado na vigilância sanitária, isso ele apresenta. Entendi. Apresenta também que ele está de acordo com as ANTT da firma dele também está de ok. Mas não é do caminhão que vai lá, só para Entendi. separar. É só da empresa. E aí aquela declaração é falando que ele concorda com tudo do edital. Entendi. Então eu vou tentar redigir de novo aqui. Em relação aos laudos, registro da NTT, nos editais anteriores havia uma declaração de que ele estava de acordo. Assim como para efeito de habilitação, ele tinha que atender os pré-requisitos expostos no edital. Fornecendo as certidões, o registro da NTT. Quando eu falo as certidões, a gente já está incluindo a certidão da vigilância sanitária, certo? Tá bom. E o registro da NTT. É lógico que tem as certidões negativas de débito, tem aquelas coisas todas, Sim. mas aí fica também, já estou Sim. falando porque é o que está previsto no edital, provavelmente Sim. está previsto isso. Sim. Aí ela disse assim, ó, no contrato atual, será fiscalizado pelo pessoal da ETA. Ele deve apresentar os documentos ao começar. Para o gestor, né? Para o gestor, Para o gestor. apresentar o documento ao gestor ao iniciar a prestação de serviço ou ao começar. Assim. Observa que é difícil exigir muito, devido à urgência que os serviços requer. Reitera que os documentos é apresentado na licitação. Em relação ao CNAE, a NTT. Mas em relação à NTT é geral, não é para cada veículo. Assim como, em relação à vigilância sanitária, apresenta certidão ativa. É isso? Sim, ele já tem cadastro com o SAI, ele é um fornecedor cadastrado que todo ano renova o cadastro. Sim. Então, todas as certidões dele já são atualizadas pelo próprio fornecedor, né? Tanto é que sempre tem o cadastro. Em relação à vigilância sanitária, na licitação, nós pegamos esse documento e vê a validade dela, se está em ordem. Estando em ordem, vai embora. Ele é habilitado. Ele é habilitado. Agora, na prestação do serviço, que eu não sei se dizer se ele pede mais alguma coisa. Sim. Afirma que por se tratar de serviço de registro de preço ou de ata de registro de preço, É a mesma coisa, né? Não se assina mais o contrato. Assina uma ata. E sim a ata. Fechou. Creio que sim. A ata não é começo imediato, como um contrato geralmente é, né? O contrato se assina e começa. A ata não, A ata né? válida por 12 meses. Isso, sempre né? por 12 meses. É. Isso aí. Mais alguma coisa? Paula, com relação à
a tomada de serviço, né? Quando efetivamente é emitida uma ordem de serviço, não sei se lá vocês chamam ordem de serviço, ordem de fornecimento, não sei, que aí é chamado o caminhão, né? Para começar o transporte de água. Nesse momento, para esse momento especificamente, existe alguma cláusula no termo de referência ou no edital dizendo que eles têm que, aí sim, comprovar, né, que tem o laudo laboratorial do caminhão, que tem a NTT daquele caminhão específico, enfim, se a capacidade técnica daquele caminhão é realmente para 28 mil litros. Você sabe se tem no termo de referência desse processo novo, Do novo, sim. essas exigências? Tem? Do novo tem. Do novo tem a exigência que eu estava dando uma lidinha, né? Que vai ter que apresentar o CRV, a certidão do caminhão lá. Certificado de licenciamento. Vai ter que apresentar. Vai ter que fazer lá, vai chamar o pessoal da ETA para fazer. E o senhor perguntou mais alguma coisa? Oi? O senhor perguntou mais algum item? Sobre o laudo do laudo do tanque, agora né? que vai ser responsável, na verdade, o SAI para fazer. Tá. Nesse novo, né? Nos demais, não era assim que era escrito, não. Ah, tá. Então houve essa alteração. Houve. Tá. Agora que o senhor está falando, houve sim. Perfeito, muito bom. Houve sim. Tá. Para emendar o que o Paraná perguntou, porque você colocou, a menos que eu tenha perdido aqui, no novo sim, o licenciamento, o laudo que vai ser elaborado pela ETA, em relação aos registros dos funcionários. E agora? Eu não lembro. Posso consultar o edital para ver? Eu não lembro de verdade. Depois você vai fornecer para a gente. Né? Pode Seria interessante, se não foi, né, e der tempo ainda de alterar, não sei se dá, mas é a apresentação da capacidade técnica do motorista, que ele tem que ter uma habilitação para aquele determinado veículo, né? Apresentação do vínculo trabalhista, né? Até porque o SAI ele pode ser chamado em alguma ação trabalhista, né? De forma solidária. E acho que é isso, né? E o documento do veículo comprovando que de fato ele vai transportar a quantidade mínima de água exigida. Esse aí o senhor está no novo edital, sim. E ficaria a cargo de quem? Chefe do setor de transporte? Fiscalizar isso? A senhora se lembra ou não? É assim, ó. Tem uma regulamentação no SAI que para cada contrato ou ata, o presidente designa formalmente um documento falando assim: o senhor é gestor desse contrato, o senhor é gestor dessa ata. Ah, tá. Isso junta no processo. Então, nós entendemos que o responsável para verificar isso é o gestor do contrato. Tá. Porque Nesse depois contrato... que eu colhi a assinatura, eu colho a assinatura e aí eu faço as publicações e eu mando embora para o gestor. E, via de regra, a ata nunca mais volta para o meu setor. Ela vai fazer os trâmites dela lá, não volta, né? Tá. E o atual é o Décio, né? Do contrato atual é o Décio, Eu né? acredito que todos eles foram o Décio nesse que o senhor está falando, 2017, porque posso estar errada, mas eu acho que ele foi chefe todos esses tempos lá. Tá. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Sim? Pode. O presidente pergunta à depoente sobre as ordens de serviço. E se há no edital ou no termo de referência alguma cláusula prevendo o que é necessário apresentar
ao iniciar a prestação de serviço. A depoente afirma que no novo contrato, sim. No novo edital, né? Novo edital, desculpa. Imagina. Novo edital. Obrigado. Ou no novo termo de referência. Novo edital, novo termo de referência. Né? É necessário apresentar o licenciamento do veículo, o laudo da ETA, elaborado pela ETA. Esse laudo, só para deixar claro lá, o laudo da ETA é no ato do carregamento, ou no posto onde será feito o carregamento. Então, eu não sei te dizer, o Décio disse que quando for começar a fazer o transporte de água, né? Ele vai chamar um técnico da ETA para acompanhar e fazer o teste. Aferir no local. Então eu não sei dizer onde vai ser feito esse teste. Tá, então deixa Não do jeito sei. que tá, deixa genérico assim. Não se recorda sobre a capacidade técnica do motorista, sobre a necessidade de apresentação, né, da capacidade técnica do motorista. Vínculo trabalhista. E o documento sobre a capacidade mínima do veículo. Sobre o gestor responsável, cada contrato ou ata, o presidente designa quem será o gestor. Sobre os contratos anteriores, acredita ser o Décio responsável por todos. Terem sido, né? Terem sido o Décio Eu acredito responsável que por sim. todos. Não tenho certeza, tá? Finish aqui. Paula, os aditamentos contratuais, quando foram realizados, passou pelo seu setor também ou não? Sim, os aditamentos também têm uma regulamentação no SAI de como deve ser feito. Se eu não me engano, foi o seu Sérgio que fez a ordem de serviço 1/2016, que para aditar, o gestor, ele entra em contato com a empresa para verificar se a empresa tem interesse, caso o SAI tenha, para ver se vai aplicar IPCA ou não. Aí ele junta a documentação fiscal, trabalhista da empresa e despacha para a superintendência. A superintendência tem conhecimento e aí despacha para a GFS, se não me engano é para o setor de compras mesmo, porque a GFS tem vários, né, setores. Aí é feito a pesquisa para ver se é vantajoso ou não. Se for vantajoso, aí segue os trâmites para a Procuradoria Jurídica. Se não me engano, passa pela contabilidade primeiro para ver recurso, mas vai para a Procuradoria Jurídica, que dá o aval e faz a minuta. Eles fazem a minuta e vai para o presidente autorizar. Se o presidente autorizou, aí é feita a autorização de empenho, para poder ter o dinheiro efetivamente. Vem para o meu setor, eu colho a assinatura e verifico outras coisas em relação à caução, né? E depois que assinou, eu faço as publicações também, que são obrigatórias, e volta para o gestor. Acho que é esse o trâmite que... né? Tá. De 2017 a 2020, a senhora sabe me dizer em quais anos foi contrato e quais anos foi ata? 2017 teve um aditamento em 2018. Teve um primeiro aditamento que aditou com o IPCA. 2018 para 2019 teve um aditamento, mas não foi de um ano todo.
Se não me engano, foi um aditamento só de horas, quantidade de horas, se não me engano. Depois disso, foi só ata, tudo ata, né? E aí pode ser, isso mesmo, depois foi ata, não teve mais nenhum contrato. Ela faz parte. Quer usar o microfone? Que a gente não está conseguindo entender o que você está falando. Não está funcionando. Não. Eu elaboro o edital. No caso que ele perguntou agora, é do aditamento. A minuta do aditamento, a minuta do contrato, do aditamento é um contrato, né? Essa minuta é redigida pela Procuradoria Jurídica, porque ele que já sana o processo, né? Que vai colocar se vai ter o IPCA, se não vai ter, aquela coisa toda. E quando chega para mim, de fato, é para colher a assinatura e fazer publicação pertinente. Inclusive, calção. Mas o meu setor elabora a minuta de edital, tá? Em relação ao aditamento, os aditamentos possuem uma regulamentação do SAAI. O gestor entra em contato com a empresa solicitando ou consultando-a sobre o interesse no aditamento. Se sim, junta a documentação e encaminha para o superintendente. Isso. Posteriormente é encaminhado ao setor de licitação, que faz as cotações. Licitações ou compras? Não. Compras. Compras. Meu setor não faz cotação, né? Isso. Ele manda para o compras. Na verdade, se eu não me engano, ele despacha para a GFS, que passa para o compras. Isso. É que você falou a sigla, eu fiquei na dúvida, mas é isso. Perdão. Encaminha para o setor de compras, então. Isso, para fazer para ver a vantajosidade em aditar ou não. Isso. Que faz as cotações onde se verifica a vantajosidade em relação ao aditamento ou a contratação ou a realização de um novo certame. Em seguida, é encaminhado à Procuradoria Jurídica, onde se elabora os termos. Só, não sei se é muito preciosismo, mas antes de ir para a Procuradoria Jurídica, a contabilidade faz a reserva para ver se tem o dinheiro para pagar, sim. né? Tá. Mas isso aí é mais pro forma, tá? Sem dúvida. A vantajosidade, em seguida vai para a contabilidade, onde se faz a reserva orçamentária. Em seguida vai para a Procuradoria Jurídica, onde se elabora os termos. Inclusive sobre a calção da diferença contratual e os índices aplicados, né? Não é a PGM que elabora os índices?
que Na define os verdade, os índices eles já estão no contrato, que é o IPCA. Não, mas IBGE, no né? caso que você falou aqui do aditamento, Ah, aquele caso que não foi reajuste, foi aditamento de quantidade? isso. Ah, sim. Aí é o gestor que viu a demanda, passou pelo superintendente e foi aprovado. Aí Tá, eu não mas, sei te dizer, né? eu entendi a sua observação e eu vou pedir ali para a gente voltar um pouquinho então, porque Tá. senão eu estou distorcendo aqui o meu entendimento com o seu, mas acho que o seu, nós estamos falando do aditamento como regra, né? Tá, não é Como, aquele aditamento de não, a quantidade. princípio O nós vamos, aditamento anual. isso, Tá. o aditamento anual, é esse que nós estamos falando, a princípio, se ele é vantajoso ou se ele não é Isso, perfeito. manutenção. Então, ele vai para a Procuradoria Jurídica que elabora os termos, Isso. certo? E posteriormente vai para o presidente assinar, certo? Isso, o presidente autoriza ou não. Aí, Isso. quando ele autoriza, ele manda empenhar. Tá, então vai para o presidente autorizar ou não. Isso, Se autorizado, solicita o empenhamento. isso. E aí vem para que eu possa colher a assinatura. Isso. Posteriormente volta para a licitação para colher Colher assinatura e publicações pertinentes, As- porque o meu setor ele trabalha muito para o Tribunal de Contas, né? Então, o que acontece? Eu ponho um edital, eu tenho que publicar. Eu faço uma assinatura de contrato, eu tenho que publicar. Tudo eu tenho que publicar na qualquer hora. ato você tem que publicar. Qualquer ato. E o prazo é curto, o edital é 48 horas. Então, Sim. assim, o meu setor ele é um setor de prestação de contas para o tribunal, basicamente também, né? Então, a gente toda hora está prestando conta, tanto de aditamento, contrato, licitação, tudo. Você quer alimentar o DESP também? Sim, É. eu faço alimentação por coletor, manual, e ajuda o pessoal que precisa também, né? Entendi. Então, isso, segue para ela publicar. Publicar não, Colher colher a assinatura, assinatura e posteriormente a publicação dos Publicação. atos. Certo? O presidente pergunta sobre os aditamentos de 2017. A depoente informa que de 2017 houve um aditamento para 2018. Houve aditamento do período de 2017 a 2018. Agora você me ajuda aqui, tá? De 2018 para 2019, foi aditamento só de quantitativo, de horas. Não foi aditado o ano todo. Posteriormente a esse período, só foi realizado ata de registro de preço. isso mesmo. Finalizou. Mais alguma coisa? Paula, nesse processo 3713-2020, por que vocês escolheram a modalidade pregão presencial? Não sou eu quem escolho. Já veio para que eu fizesse nessa modalidade. É a gerência de finanças e suprimentos que despacha com a modalidade que eu tenho que fazer. Tá. Existe um preço médio, né, no edital, certo? Ou seja, um preço de referência, né? Esse preço de referência, vocês utilizaram ele com base, obviamente, nos orçamentos que vocês receberam, né? Creio que sim. Porque, como eu disse, não é o meu setor que faz. Mas tá. se você for pensar na lisura, sim, acredito que sim. Tá. E você sabe dizer se foi o preço médio ou o preço mínimo que foi utilizado como referência? Salvo o melhor juízo, na informação do compras, ela coloca foi apurado o menor valor. Salvo o melhor juízo. Eu posso olhar lá, né? Tá. Então, eu não...
afirmar categoricamente para o senhor, eu não posso. Tá, em regra, assim, você tem muitos anos de prática, né, Sim. nessa área. É normal utilizar o preço médio, o preço mínimo ao invés do preço médio? Sim. Desde a época do seu Sérgio, já era mais ou menos que um consenso pegar o preço mínimo. É. Ele tinha essa mentalidade e tem dado relativamente certo. Nós não temos muitas licitações desertas, né? Agora, quando tem muita disparidade, eu acredito que pega o médio, mas para falar para o senhor, quando pega o médio, quando pega o mínimo, eu não posso. Então, a decisão de usar o mínimo foi uma definição adotada pelo ex-presidente Sérgio Pepino. Não é uma decisão lavrada, documentada, que precisa ser feito assim. Dá-se preferência a pegar o preço mínimo. Agora, não tem nenhuma ordem de serviço, nenhuma resolução que obrigue a pegar o preço mínimo. É um costume? É um costume. É um costume. Tá, e aí adotar o menor preço não tem tido nenhum prejuízo na sua visão? Na minha visão, tem dado certo, porque não temos muitas licitações fracassadas, não temos. Tá. Excetuando o deserta agora um pouco por conta da pandemia, então alguns fornecedores acabam falando que não quer o preço mínimo deserta, mas isso é muito, tipo, outubro, setembro, antes disso não. E isso aí em todas as licitações é feito assim? Como eu disse para o senhor, não está escrito que tem que ser o preço mínimo. Não, mas tem sido utilizado em todas as licitações? Não posso afirmar que são em todas. Não posso, porque não sou eu quem faço. Tá. Você acha que poderia, de repente, ser um dos fatores pelo qual a empresa José Henrique Zucoloto já está há mais de 9 anos ininterruptos prestando esse serviço para o SAI, ou você acha que não tem relação? Não sei dizer. Nesse processo de 2017, nós tivemos 5 empresas que participaram. É que, acredito por ele ser da cidade, talvez ele consiga o menor valor. Talvez, né? Mas nós tivemos 5 empresas que participaram, então eu não sei dizer para o senhor. Tá. A senhora manuseou o processo, né? A senhora teve acesso ao processo. A senhora sabe dizer qual empresa deu esse menor preço, se foi a Zucoloto ou não? Qual o processo, perdão? Nesse de 2017? No 3713, uma empresa deu o preço de R$120. Esse aqui de 2020? Isso. Não foi do Zucoloto o menor valor, mas eu não lembro qual empresa que foi. Tá. Eu acho que a dele está girando em... Eu não sei chutar, mas não foi o menor valor. Não foi, não. Tá. Isso assim que não foi, eu posso falar. Qual foi, eu não lembro, tá bom? Posso fazer mais uma pergunta? A gente, dando uma olhada no processo, esse que está em vigor ainda, está por se encerrar, né, com a Zucoloto, que existe uma comissão de licitação, né? Tem uma comissão de licitação que faz as modalidades antigas, que é tomada de preço, concorrência, convite a gente não faz mais, e concurso, enfim. E tem uma portaria de designação de pregoeiros, né? Então, quando eu falo comissão de licitação, eu estou me remetendo a essa. Tá. Então, existe essa comissão de pregoeiros, por assim dizer. Tá. Eu vou sempre me referir a essa quando a gente estiver conversando. Tá, mas eu digo especificamente, para cada licitação, por exemplo, esse pregão presencial tem uma comissão? A comissão de pregão é uma só, tanto para eletrônico quanto para presencial. Tá. É que é um pouco enxuto, não são tantos funcionários que participam, né? Mas não importa, eu faço pregão eletrônico, presencial, enfim, o que precisar. Porque me parece que o Décio, ele faz parte dessa comissão de licitação, teve esse contrato, dessa última licitação com o Zucoloto. Eu vou esclarecer para o senhor que realmente fica estranho. A portaria da comissão de pregoeiros, né? Ela tem os pregoeiros fixos, que são aquelas pessoas que fizeram o curso e tudo mais. Tem os apoios, né? E tem também falando que para cada licitação
para cada licitação, é necessário que se convoque um apoio técnico. Por quê? Eu preciso, o senhor entende, eu compro de alfinete a foguete. Se vou me perguntar, eu não vou saber do objeto. Tanto é que por isso que o termo de referência eu não mexo. E aí, o que acontece? O meu setor, quando ele precisa comprar uma bomba, ele vai chamar o chefe do setor de bombas. Quando ele precisa contratar o pessoal, ele vai chamar o chefe do setor pessoal. Quando ele precisa do transporte de água, ele chama o chefe do transporte de água. Por isso que o Décio aparece. Por convocação e não por fazer parte da comissão. Não sei se ficou. Ficou? Em relação ao processo 3713 de 2020, o presidente perguntou o presidente perguntou se a depoente que escolheu a modalidade. Ela afirma que não. Afirma, não sou eu quem faço, mas salvo o maior juízo. Peraí. Esquece. Em relação ao menor valor das cotações apresentadas, a depoente afirmou que, salvo o maior juízo, perdi aqui. Nós estamos falando do processo 3713 de 2020. É o desse. Aí, isso, ele perguntou quem definiu a modalidade. Ela disse que não é ela quem faz. Aí, posteriormente, ele perguntou sobre o menor valor. Ela perguntou que foi utilizado o menor valor e que isso foi definido desde a época do presidente. É uma prática, não é uma definição. Não, mas tá? acho que eu estou tentando chegar na sim. redação ali, que acho que a gente ficou meio perdido aqui. Como é que ficou o início, Zé? Porque eu também não estou vendo. Não, então. Mas pode ser. Isso, pode ser. Desde a época do Sérgio Pepino, ex-presidente. E tem funcionado, assim. Não tem dado tem utilizado o preço mínimo. Que não há uma obrigação, mas por dar-se preferência a usar o preço mínimo, que é um costume. Que não há registros de licitações fracassadas. De muitas, não. Hã? De muitas, não. Que não há registro de licitações fracassadas. Uma ou outra deve ter fracassado nesses anos, mas não exatamente por conta do então, preço. Ou né? muitas, então a palavra muitas. Porque eu não posso afirmar que não fracassou nenhuma, que eu estaria sendo... Né? Tá certo. Mas não necessariamente pelo preço, né? Que não há registro de muitas licitações fracassadas. E que agora, com a pandemia, algumas deram deserta. Afirma também, não pode afirmar que todas são realizadas ao preço mínimo. Não posso afirmar. Relata que no processo de 2017
5 empresas participaram da licitação. Assim como acredita que a empresa vencedora deu o menor preço por ser da cidade. Em relação ao processo 2020, não foi a Zucoloto que apresentou o menor valor. Não posso afirmar qual empresa foi. Em relação à comissão de licitação, afirma que há uma comissão de pregoeiro que realiza tanto o pregão presencial quanto o eletrônico. E que há uma portaria que nomeia os pregoeiros habilitados, fizeram o curso. Assim como, aí você me ajuda porque eu não entendi muito bem, tá? Nessa portaria que o presidente solta, né? Ele fala que cabe ao setor de contratos, para cada licitação, convocar um apoio para ajudar. Isso. Assim como, Geralmente é o requisitante que é o apoio, né? assim como há a previsão de que o gestor demandante, né? O gestor da pasta lá, o Podemos dizer requisitante. que é isso mesmo, Isso. porque na portaria está falando que eu convoco a pessoa qualificada, que geralmente é quem pediu, quem fez o termo de referência que vai. Tá, gestor demandante, e indique um técnico, pode se chamar de técnico, Sim, para um apoio auxiliar técnico, exatamente. durante a realização do certame. Que é assim, quando é presencial, ele comparece na sessão. Quando é eletrônico, assim que chega a documentação, eu despacho o processo para ele dar uma olhada, entendeu? Certo. Quando é presencial, ele se apresenta na sessão pública. Perfeito? É isso mesmo. Quando eletrônico, ele analisa A documentação a documentação por processo. apresentada pelos fornecedores É isso mesmo. e é ele que diz lá se está atendendo os Perfeito. requisitos. O pregoeiro, ele depende do técnico para saber se serve ou não. Se servir, Entendi. ele aprova. Se não servir, ele não aprova, eu chamo o segundo. É assim que funciona os pregões, Tá. tanto presencial quanto eletrônico. Cabendo a esse técnico a aprovação Da proposta, né? Proposta. A documentação quem vê geralmente é o pregoeiro, mas a proposta é o apoio técnico que vê, né? sim, a aprovação da proposta. Finish. A senhora sabe dizer, se recorda, assim, alguma situação, esse apoio técnico desabilitou alguma empresa ou apresentou uma negativa com relação à proposta apresentada? Como eu faço muitos pregões, com certeza já teve essa situação. Desculpa, especificamente falando nesse contrato, nessa contratação de carretas e caminhões-pipa. Não lembro. Não lembro. Aí é só verificando as atas mesmo, para a gente lembrar, né? Tá. Em relação
A rejeição ou a desabilitação. Inabilitação. Hã? Inabilitação. A inabilitação. Melhor. Inábil, Inabilitação. Desabilitação não, né? Inabilitação. É desclassificação, confunde, né? Aham. Em relação à inabilitação das propostas, a depoente não traz lembranças de ter ocorrido a esses serviços, a esse contrato, a esses serviços, né? Eu não lembro, honestamente eu não lembro. Não traz de ter ocorrido no setor de transporte. Pode ser assim? Não entendi. De ter ocorrido no setor de transporte. De ter ocorrido no caso específico da tarreta, né? Porque como eu trabalho muito com o setor de transporte, a gente tem muita coisa, Tá. acho que é melhor falar específico desse contrato. dessa CPI, não sei. Dessa o quê? Dessa CPI, não sei, dessa... É porque essa CPI, ela investiga os contratos de Os contratos do transporte Zucoloto. da Zucoloto. Então, desses do Zucoloto eu não me lembro se teve alguma inabilitação. Tá, então da empresa investigada. Melhor, Não traz lembrança de ter ocorrido a inabilitação da empresa ora investigada. A chefe de compras, o setor de compras é o setor responsável pelos orçamentos, né? Pela coleta dos orçamentos. A chefe é Priscila Aparecida Ferreira Neves Marques? Isso, eu não lembrava o nome completo, mas é esse atual, mesmo. Né? É. Tá. Roselei, bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta para a Paula e eu gostaria de fazer alguns pedidos, né, de encaminhamentos. O primeiro deles é solicitar, né, se a depoente pode fazer juntar nos processos essas atas. É só o senhor pedir, com certeza. Isso, das licitações de 2017 a 2020, em que sagrou-se vencedora a empresa José Henrique Zucoloto. Todas as atas, tá? Tá, é a ata da sessão pública, né? Isso, das atas. Eu gostaria também, vereador Roselei, que fosse solicitado cópia de todos os pedidos de orçamento, que a gente precisava entender como é que esses orçamentos chegam para o SAI. Se é a própria Zucoloto que traz, ou quem é que traz, né? Que a gente, infelizmente... Só para entender, de todos os processos, porque dentro do processo que o senhor tem cópia, já está lá. Porque se foi fornecido com o processo integral, a cópia está ali. A gente pode fazer de novo, mas é só para entender. Então, Paulo, é assim, ó, os orçamentos estão ali. Eu precisava entender como é que ele chega ali. Ah, entendi. Porque, por exemplo, no período que a gente trabalhou na Secretaria de Agricultura, todos os orçamentos, principalmente daquilo que é a licitação, né, seja pregão, seja tomada de preço, seja qualquer coisa, tudo é via e-mail. E-mail institucional. Nunca pega na manual? Só compra direta. Compra entendi. direta, às vezes você precisava de algum descartável, você ia ali, eu pedia para algum menino correr atrás das empresas, então eu pegava. Mas em relação à licitação, eu nunca aceitei um orçamento, a pessoa chegar do nada, me entregar e eu pôr do nada no processo. Então sempre via e-mail institucional, então eu tinha o e-mail da pessoa responsável pedindo e aquele e-mail de volta, né? Até porque eu precisava mandar cópia do termo de referência, daquilo que eu... Então eu precisava entender como é que esses orçamentos chegam, porque a gente sabe, né, que tem muita compra arranjada, não estou dizendo que é o caso, muita coisa que a própria empresa que vai vencer, ela chega e entrega todos os orçamentos. Então isso infelizmente acontece. Então gostaria de entender da onde que vem. Então aí não é nem questão pertinente à senhora, mas gostaria que Roselei pedir sua autorização para a gente fazer essa solicitação, José, solicitando cópia dos pedidos de orçamento de todos os processos licitatórios para a contratação de carretas e caminhão-pipa realizados de 2017 a 2020. Né? A gente precisa entender como é que chega, quem pede. Só para eu entender, o senhor tem a cópia dos processos já ou não? Só eu tenho. Caso queira ir adiantando, né, ela só vai tirar cópia de novo, porque lá dentro, antes de chegar em mim, como eu falei antes, ela junta
os orçamentos, acredito que quando é por e-mail, e as certidões. Então, talvez vai vir mais do mesmo, mas a gente separa e manda. Assim, porque eu não quero a cópia do orçamento. Eu quero a cópia do pedido de orçamento. Provavelmente deve estar junto. Mas eu não sei porque não é minha área. Eu dei uma boa avaliada lá e não consegui achar. Entendi. Tem o orçamento. Não tem o pedido de orçamento. Tá? E assim, Rosalei, eu acho que acho que a gente já tem informações muito importantes, mas eu não sei por você. Acho que o Moisés deve ter ido no banheiro. Wagner, vê onde está o Moisés para mim, por gentileza. Moisés, vê onde Moisés está para mim, por gentileza. Mas eu gostaria de ouvir o presidente do SAAI. Até porque, vereador, hoje nós iríamos ouvir 5 funcionários, estamos ouvindo 2 pessoas só, né? Nós tínhamos o motorista da Zucoloto, que nos traria informações muito importantes. Nós teríamos os auxiliares do SAAI que acompanham esses motoristas, no entanto, essas 3 pessoas não compareceram. Até achei bem desagradável o SAAI nos mandar aqui dizendo que o motorista da Zucoloto, vou só resumindo aqui o item 1.2, contudo, o senhor José Carlos Bispo Santana não pertence aos quadros da autarquia municipal, não sendo possível o cumprimento da convocação, como comprova o documento anexo. A gente sabe que o cara é funcionário da Zucoloto e não do SAAI. A gente só esperava que, como o SAAI tem uma relação direta com essa empresa, que ele pudesse encaminhar para essa empresa essa convocação. Mas tudo bem. Um outro funcionário, o SAAI alega que foi devidamente convocado, ele não veio, não se sabe por quê, e um outro estaria afastado em decorrência de pertencer ao grupo de risco. Acho que é bem de conhecimento de todos que a CPI tem poder suficiente para fazer uma condução, né, involuntária da pessoa até aqui. Mas acho que a gente não vai fazer isso, mas acho que é importante então a gente trazer o presidente do SAAI, se o Moisés concordar e o Rosalei concordar também, bem como a chefe de compras. E eu acho que a gente encerra os trabalhos dessa CPI. Eu gostaria de sugerir a quarta-feira, 15 horas da tarde. Dá tempo da gente fazer a citação deles para que a gente cumpra aí. Quarta-feira é 23. De manhã levar um sogro para fazer uns exames. Não, à tarde, 3 horas da tarde. Eu acho que vamos marcar para as 14 então. Então vamos fazer a convocação da Priscila, chefe de compras, convocação do presidente, né? E vamos insistir na oitiva desse cidadão aqui que, em que pese ter sido convocado, não apareceu. Rogério José Rubio de Souza. Isso. Inclusive, pessoas que teoricamente estariam em desvio de função também. O Rogério, ele é o quê? Hã? Ele é o quê? É acompanhante? Eu não sei se ele é auxiliar, né? Aqui tem encanador trabalhando de auxiliar de motorista, tá meio bagunçado. Mas o senhor pode fazer, pode preparar? Então seria esses encaminhamentos, tá? De 17 a 2020. Mas acho que não é orçamento, é as atas, né? É o pedido, não, eu quero os pedidos de orçamento, não orçamento, o pedido de orçamento, eu quero as atas de todas as sessões, né, públicas. Deixa eu só relatar o que eu anotei, se for diferente a gente complementa. É a solicitação das atas da sessão pública de 17 a 20, certo? Em relação a esse contrato, obviamente, de carretas e caminhões, e a cópia de todos os pedidos de orçamento para a contratação de carretas e caminhões-pipa.
Por fim, a convocação para quarta-feira, dia 23, às 14 horas, da senhora Priscila, o nome completo já foi verbalizado aí, e do senhor presidente Marquezim, e do auxiliar de motorista Rogério José Rubio de Souza. Fechou? O presidente do SAAI, o José Rubio e a Priscila, chefe do setor de compras. Podia ser na ordem presidente, Priscila e depois o motorista, né? O auxiliar. A sessão é amanhã, a audiência pública é hoje, né? Então tá carregado hoje. Hã? Tá carregado o negócio hoje. Da educação? O que você acha? Wanda? Bom, então eu quero fazer um encerramento dessa oitiva. Gostaria de perguntar para a depoente se tem alguma consideração que queira fazer. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu não sei o que mais eu posso ajudar, né? Tá bom. Não. Então quero agradecer a senhora, foi de extrema valia as informações trazidas. Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Sim.
a ata está sendo impressa para que a senhora possa ler e, se for o caso, assinar. Obrigada. Bom, muito obrigado. Obrigada. Você está finalizando? Eu também quero, da mesma forma, agradecer tanto a Paula Valéria quanto a Elisângela pela participação nessa CPI. Deixar claro que esse é o papel, né, do vereador, de estar buscando informações, que o objetivo dessa CPI não é caçar as bruxas, não é perseguir ninguém, muito pelo contrário, é apenas esclarecer fatos relevantes, né, porque nós lidamos aqui com o trato do dinheiro público, para poder depois passar essas informações para a população através da imprensa, né, o que houve e o que não houve em relação a esses contratos, tá? Certo. Então, para tranquilizá-las, que não é nada pessoal, né, mas sim, né, a força, né, por força do nosso trabalho, poder esclarecer e levar Sim. a verdade à população. Obrigado. Sem dúvida, obrigada. Bom, Moisés, quer fazer alguma consideração? Então, quero agradecer as senhoras, né? Agradecer ao nosso apoio técnico, na pessoa do Dr. Fábio, o José Luiz Toledo, também o Emílio, né? E o outro funcionário, ao Roselei, também o Moisés, e encerro essa sessão. Muito obrigado. Obrigada.